Ex-morador de rua, gago e analfabeto. Você vai conhecer o Ivan da Mata. Não tinha documento. Até os 22 anos, eu era alguém aí invisível. Foram muitas as dificuldades que ele teve que superar. Porque quem está nessa vida, ele não tem sonho. Ele não tem perspectiva. No entanto, deu a volta por cima e já soma 14 livros publicados. Quando eu lembro da minha vida no passado e o que Deus fez comigo hoje, tem dia que, assim, claro, você não tem como você conter, você chora. O Identidade de hoje está só começando. O seu programa de boas conversas já está no ar, mais uma Identidade Geral com a sua companhia. O publicitário cristão Eugir Girodo tem um pensamento muito interessante que eu quero compartilhar aqui com você. Diz o seguinte, presta atenção. Todo propósito levanta um corpo abatido pelo pessimismo, mas um coração motivado pela perseverança resiste às muralhas do desprezo. Foi esse tipo de situação de desprezo, de desmotivação que o Ivan da Mata teve que enfrentar, mas ele conseguiu vencer. Conheça agora um pouco mais da história do meu convidado de hoje. Ainda na infância, ele decidiu sair de casa para conquistar o mundo. No entanto, as dificuldades da cidade grande fizeram o Ivan da Mata ir morar nas ruas. Lá ele passou mais de 10 anos. Foi ajudado por prostitutas, conheceu as drogas, desenvolveu gagueira e dislexia. Mas Deus tinha algo maior preparado para o Ivan. Com a ajuda de um empresário, ele começou a mudar de vida. Conseguiu um emprego, deu um jeito nas dificuldades com a fala, aprendeu a ler e escrever e transformou a escrita em um meio para ajudar outras pessoas. Autor de 14 livros, o sociólogo e psicólogo por formação, Ivan da Mata, vai estar aqui para contar essa história. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Olá, estamos de volta com Identidade. Você acompanha aqui o nosso programa, sempre histórias, de pessoas que viveram uma superação na vida. Eu queria te oferecer agora a revista Sal do Mais. Você já conhece, Você que é telespectador aqui da Novo Tempo, já conhece a revista Sal do Mais. Você vai aprender com ela diversas lições que a Bíblia traz sobre a vida financeira. A gente sabe que vida financeira influencia em várias outras áreas da vida. Relacionamento familiar, a sua disposição para o trabalho, até a sua própria autoestima, É tão complicado quando está devendo na praça, não sabe o que fazer com o salário quando entra. Então, é muito complicado. Eu recomendo que você peça agora mesmo a revista Sal do Mais. Você pode fazer isso através do site biblia.com.br. Você pode ligar também para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode ligar no horário comercial ou deixar um recado. Se você ligar agora, tudo bem. Você pode enviar também uma mensagem pelo WhatsApp, 12 98100 1615. Lembrando que é tudo sem custo algum e tem muita coisa legal aqui para você recuperar a saúde financeira ou ter uma saúde financeira. De repente você nunca viveu uma fase da sua vida com saúde financeira. Então, revista Sal do Mais, estou esperando você ligar para cá, pedir a sua revista e chega até você de forma inteiramente grátis, tá bom? Agora vamos lá, vamos receber o Ivan, que já está aqui, pronto para conversar com a gente. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ivan, vamos falar de uma situação, no mínimo, inusitada. Uma criança de 6 anos morando na rua. Uma criança de 6 anos decidindo ir morar na rua. O que é ainda mais complexo. Eu sei que você tinha uma situação familiar que não era das melhores, mas explica pra gente o que motiva uma criança de 6 anos a ir morar na rua. Não foi radical demais, não? Hoje já é, assim, um fato que chama a atenção de todo mundo. Mas há mais de 40 anos atrás, aliás, 50 anos atrás, isso ninguém concebia, que uma criança de 6 anos, até mesmo pela época que a gente vivia, assim, era impossível. Porém, eu vivi essa situação, na verdade, com 6 anos. Hoje eu penso, Hoje eu penso nisso. Poxa, mas com 6 anos,
naquela época. Quanta coisa poderia ter acontecido e, na verdade, quanta coisa aconteceu, né? Aconteceu. Claro que você está aqui para contar como tudo isso mudou, a tua saída das ruas, né? Hoje você é uma pessoa que buscou estudar, é um acadêmico, um autor de vários livros. A gente até está com alguns 14. deles aqui, né? Uhum. Acho que aqui na nossa mesinha tem Tem 7. 7. Eu tenho 14. Tem 14 já publicados, né? Com não mais é todo 10. mundo, não é todo mundo que escreve um livro. Você já lançou 14, tem mais na ponta da agulha aí para serem lançados. Mas me conta, Ivan, voltando para esse período, 6 anos de idade, morando nas ruas, eu imagino que assim, você passou muita dificuldade para conseguir sobreviver. Muita dificuldade, porque família pobre, eu nunca tive pai, não conheci pai. A minha mãe tinha que sair 4 horas da manhã para trabalhar em um restaurante, né? Chegava muitas das vezes 11, meia-noite, eu já estava dormindo. E você viver nessas condições, ou em tais condições, não é fácil, né? Eu acho que essa minha realidade é a realidade de muitas famílias no Brasil, a questão social. Sim. Né, que nós vivemos. E desconhecemos, né, a história de muitas pessoas. Eu agradeço a Deus que eu passei pelo aquele mundo, mas eu não desejo isso principalmente para uma criança. Então, mas me conta um pouco dessa vida na rua. Frio, fome, violência, as pessoas olhando para você e praticamente não te enxergando, eu imagino. Me conta um pouco dessa experiência. Na verdade, com 6 anos de idade, por eu não ter pai e a mãe ausente, eu comecei a sair. E saindo para as ruas, eu lembro-me que eu saía com um shortzinho, muitas das vezes sem camiseta, outras vezes sem chinela, e eu tinha que enfrentar esse mundo, passava fome, eu dormia nos banheiros da rodoviária de Brasília, eu andava muito no entorno, né? Eu já, assim, com 10, 11 anos, eu já andava, e eu dormia nas varandas. Eu lembro que Formosa, que é uma cidade perto de Brasília, aquelas casas tinham aquelas varandazinhas. Eu dormia ali, mas 5 horas eu já acordava, porque eu sabia que alguém ia levantar. Mas eu sofri muito, porque você precisa de virar latão de lixo para você procurar um pedaço de pão. Poxa. Eu embrulhei com papelão, né? E lá você aprende que jornal, né, esquenta, e você tinha que procurar jornal, papelão. É um isolante térmico, né? É um isolante térmico. Então, o meu cobertor, muitas das vezes, era o jornal, era o papelão. Hoje, quando eu deito lá na minha caminha, no meu king size lá, né? Eu acho, pô, é tão bom você ter uma cama, você ter um travesseiro, né? E quantas crianças como eu, né, foram abdicados de ter uma cama, de ter um lar. Então, assim, é muito dolorido ser menino de rua. Você, em algum momento da tua jornada pela rua, se arrependeu e teve vontade de voltar para casa? Eu não tinha vontade de voltar. A minha revolta era de não ter um lar, assim, estruturado, não ter um pai, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo era uma aventura para mim. Era um tipo de uma liberdade que eu não tinha, né? E o mundo era um meio de refúgio. Você ficou dos 6 aos 22 anos na rua? A minha história foi assim. Com 6 anos, eu já comecei a sair de casa já. Tá. Com 7 anos, eu morava em Sobradinho, cidade satélite de Brasília, 20 quilômetros da rodoviária, o centro. Eu pegava o ônibus, uma escova e uma lata de graxa, e lá tinha aquelas filas bem quilométricas, e eu ficava engraxando os sapatos ali, né, e ganhava aquelas moedas, comprava balinha e chiclete e vendia. Eu ia e voltava, Porém, quando eu entrei 10, 11 anos, eu saí de uma vez definitivamente. Aí eu fui morar
morar onde dava certo, eu morava. Então, eu fiquei Rapaz. do 11 aos 22 anos vivendo mesmo assim, longe do meu lar, longe da minha casa, sem estudar. Qual era a tua perspectiva? Porque você imaginar uma criança de 6 anos, beleza, já a criança não está pensando muito no futuro. Mas com 22 anos, né, aí sim, como era a tua perspectiva de vida? Você estava ali morando na rua, você pensava, poxa, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Eu vou ter uma vida eternamente aqui na rua, engraxando sapato, vivendo isso? Com 11, dos 11 anos até os 18, 19 anos, eu vivia à mercê dessa situação. Porque quem está nessa vida, ele não tem sonho, ele não tem perspectiva. Porque, na verdade, os sonhos, as conquistas, é uma estrutura do lar. Claro. Muitas das vezes é o pai, é a mãe. É uma referência. É uma referência que você tem. Eu não tinha referência. Certo? E você sabendo que isso era difícil de alcançar, então você ficava ali. Mas quando eu entrei 18, 19 anos, eu comecei a pensar na minha possibilidade, como seria a minha existência para frente, doravante, né? Sem estudar, gago, analfabeto, dislexia, descalculia, dislalia, disfobia, todas as lias me acompanhavam, né? Mas eu comecei a pensar. Mas quando eu entrei 20 para 21 anos, isso veio forte. Eu comecei a pensar, veja bem, eu vou continuar gago, analfabeto, qual é a moça que vai querer casar comigo? Qual será o meu futuro? Quais perspectivas que eu tenho? Nenhuma. E eu já comecei a pensar na possibilidade de uma mudança. Eu já começava a pensar se algo aparecesse para mim e como isso ia acontecer, mas eu achava impossível isso acontecer. E, de fato, é realmente uma situação muito rara o que aconteceu com você. Muito raro. Porque, de fato, um anjo apareceu na sua vida para te salvar ali daquela anjo situação. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, mas na volta a gente vai entender esse anjo que apareceu na vida do Ivan e o Ivan aceitando também sair daquela condição que ele vivia por tantos anos. Não sai daí, a gente volta já com a continuidade dessa história e o grande milagre que aconteceu na vida do Ivan. Até já. Identidade de volta. Eu quero muito agradecer em especial a você que é Anjo da Esperança e está acompanhando a gente aqui agora. É por conta de todo o processo de que você aceitou o desafio de dar as mãos para esse grande ministério que a gente quer te agradecer. É graças a você que a gente consegue desenvolver o Identidade Geral e todos os programas que você acompanha aqui na TV Novo Tempo, além da rádio, TV e a web. Muito obrigado de verdade, porque você é um Anjo da Esperança. Se você ainda não é, ligue para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Pode mandar um WhatsApp também, está passando aqui na tela o número. Você pode dizer, quero ser um Anjo da Esperança e você vai fazer parte desse grande ministério, tá bom? Muito obrigado a você que é Anjo da Esperança e obrigado a você que vai se tornar agora um Anjo da Esperança. Estou recebendo aqui hoje o Ivan da Mata, com 6 anos já começou a ser introduzido nas ruas, com 10 anos já morava de fato nas ruas e foi isso até os 22 anos. Era 1984. 84. Um empresário te conheceu e de fato te tirou das ruas. Aquilo que você sonhava aconteceu, mesmo você achando que o teu sonho era impossível. Ele te deu um emprego, não é isso? Tirou seus documentos porque você não tinha documento algum. Foi aí, Ivan, que de fato você sentiu, opa, aquilo que eu estava sentindo que precisava acontecer, aquela mudança que eu sentia que precisava acontecer, de fato começou? Eu chamo isso de sensação de pertencimento, de você não ser mais excluído. E isso gera um fator emocional tão poderoso dentro de você que aquela possibilidade se tornou realidade na minha vida. E foi ali que eu falei, olha, essa é a minha oportunidade de romper paradigma em todos os sentidos da minha vida. Porque embora pra gente que não more na rua, pense que é uma situação terrível,
a gente não, né, não se imagina morando na rua. Muitos que estão assistindo a gente não viveram essa experiência, pensam, nossa, deve ser a coisa mais horrível do mundo. É o que você tinha, era a sua referência, né? Desde os 6 anos, era o que você chamava de lar. Então, embora você sonhasse com sair, imagino que também tinha aquele sentimento de, olha, eu estou aqui, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que buscar uma carreira profissional e tal, estou vivendo aqui, né? Me criando sozinho. Então, você teve que ultrapassar essa barreira do comodismo com a rua e ir buscar, de fato, lutar pela vida. Inclusive, o empresário, ele te deu 2 condições, né? Foi. Ele falou assim, ó, você vai pegar esse dinheiro do teu salário, você vai arrumar os seus dentes, porque você falou, né, não tinha dentes. Isso, verdade. E outra coisa, você vai estudar. Vai voltar a estudar. E você agarrou essas 2 condições e foi embora lutar pela tua vida. Quando ele me ofereceu essa oportunidade, eu me senti grande. Algo grande se apoderou de mim. Eu fui, arrumei os dentes, tirei os documentos, que eu não tinha documento. Sim. Até os 22 anos, eu era alguém aí invisível. E voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, que fui para o Mobral, né, que o governo oferecia, para quem não sabia ler e escrever. Quando eu li o primeiro livro meu, eu falei, olha, eu vou ler todos os livros que existir na vida, e hoje eu já li 2.000 livros, né? Graças a Deus tem uma biblioteca, mais ou menos uns 6 a 7 mil livros, né? E me tornei um escritor. A vontade de ler, né, daquela época, 35 anos, ela vem aumentando cada dia mais, cada dia mais. Eu me tornei um leitor ávido, um consumidor de livros, de literatura. Impressionante. E redundou a oportunidade de aprender a ler, de tirar os documentos, né, redundou na minha vida assim, algo glorioso que eu nunca esperava. Aprender. A única coisa que eu queria era aprender a ler e escrever. Olha, e aí nessa história toda de profundidade, de leitura e tudo mais, você fez 3 faculdades. Que faculdade você fez? Eu fiz teologia, com a pós-graduação. Eu fiz psicologia clínica, 6 anos e meio, porém, um semestre para a clínica, que eu estou voltando para concluir, né? E filosofia, né? E hoje eu faço psicanálise. Fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, né? E fiz psicoterapia clínica, que é uma outra pós-graduação também. E estou fazendo psicanálise e fiz a minha inscrição na Unip para sociologia. Vai fazer a 4ª faculdade? Vai terminar a 3ª e fazer a 4ª? Vou fazer a 4ª. Rapaz, estudar é com você mesmo, hein? Estudar é bom. Porque estudar é o meu mundo. Uhum. Você, inclusive, né, como a gente comentou aqui, eu comentei no bloco anterior, você leu tanto que, inclusive, você quis também fazer parte desse universo literário, né? Você também quer escrever e é um escritor ávido, é um leitor ávido, mas um escritor muito ávido também, né? Já escreveu 14 livros, tem quantos aí prontos para serem lançados? Daqui 2 meses, eu tenho 10 livros prontos e tenho projetos, eu estou trabalhando em 25 livros. Eu não consigo trabalhar em um livro só, ler um livro só, eu tenho que ler 10 livros de uma vez, né? Leio 3 capítulos desse, 3 do segundo, 3 vou ler, depois volto e leio mais 3 desses, até termino 10, coloco mais 10, termino 10, coloco mais 10. E para escrever, da mesma forma, eu não consigo escrever um livro só. Tem que ter várias coisas abertas ali. Tem aberto lá 25 livros, trabalho uma semana nesse, uma semana nesse, uma semana naquele, e vou trabalhando. E de sorte que eu sento lá no meu computador, eu sentava cedo. A médica falou para mim maneirar mais, porque eu sentava das 7 às 3, 4 da manhã, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um mês, 2 meses, até o final do ano. Eu me senti mal lá, ela falou, não, você tem que maneirar isso aí. Hoje eu sento lá, na verdade, 9, 10, vou até 2, 3 da manhã, todos os dias. Me fala uma coisa, como é olhar para trás? Lembrar do que aconteceu e ver todas as oportunidades que Deus colocou diante de você e que você também, de fato, agarrou com muito prazer, né? Mas,
poxa, seu futuro poderia ter sido tão diferente, né, Ivan? Poderia. Nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de fazer essa reminiscência, essa transcendência, de voltar. E de vez em quando eu me pego voltando atrás, lembrando daquela época que eu vivia como menino de rua, sem poder ler, né? Sem um lar. E quando eu lembro da minha vida no passado e o que Deus fez comigo hoje, tem dia que, assim, claro, você não tem como você conter, você chora, eu choro, mas é um choro de alegria, um choro de comoção, de saber que eu tenho um lar, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, que eu posso ser um pai que eu não tive, né? Um pai eu não tive, mas eu posso ser um bom pai, pai amoroso, um pai carinhoso. Então isso não tem valor. Essa alegria, essa satisfação, ela é profunda, ela é indizível, ela assim, não tem preço, não há valor. Então, assim, acho que eu me alimento muito, sabe? De saber que eu tive essa possibilidade e de saber que existe no nosso país, né, a questão social, a desigualdade é tão grande. Existem tantas crianças sofrendo. Eu tive a oportunidade de fazer psicologia, então eu sei essa questão essa questão psicoafetiva, essa questão psicoexistencial, psicossocial. O nosso país é um caos, mas eu agradeço a Deus porque Ele enviou um anjo. Ele, na verdade, ele não era homem, era um anjo. Existem pessoas que estão esperando até hoje essa oportunidade que aconteceu na minha vida. Se existisse mais anjos, se esse anjo que me deu uma oportunidade transformasse em 1.000 anjos, em 10.000 anjos, em milhares de anjos. E uma pena que muitas pessoas vão morrer ali na rua sem ter tido a oportunidade que você teve e a gente, inclusive como sociedade, não conseguiu ainda se organizar para conseguir ajudar essas pessoas, né? Isso é a coisa mais impressionante. Mas, Ivan, a sua história, por falar em impressionante, sua história é grandemente impressionante. Quem tiver a curiosidade de conhecer a tua escrita, onde é que pode adquirir os teus livros? Olha, os meus livros estão na Cultura. Na Livraria Cultura. Estão na Cultura. Pode entrar no meu Face, né, na minha página, privandamata@gmail.com. Tá. E o telefone é 99213-6810. Assim, eu viajo o Brasil todinho dando palestras, né, sobre superação, resiliência. Legal. Estou lançando, dos 10 livros que eu estou lançando Suicídio, né? O último degrau da existência, Depressão e Crise Existencial. Livros que retratam a nossa realidade. Muito bom. Ivan, quero te agradecer muito por ter vindo. Muito bom conversar com você. Espero que Deus continue abençoando essa produção massiva de literatura e que você continue sendo feliz e realizando os seus sonhos. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui. É um prazer, é uma honra. Né? Vir a primeira vez é bom demais. Vir a segunda é excelente. Né? Eu te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma história de superação, uma história de encontro inesquecível com Deus. Estou te esperando, até lá.